Então, a gente já viu a parte do sistema nervoso central, né? A gente já viu os sistemas que contribuem para esse sistema nervoso central. A gente sabe que o sistema nervoso central é formado pela medula e pelo encéfalo. A gente sabe também que o sistema nervoso central é quem vai receber as mensagens e quem vai agir. O sistema nervoso central tem auxílio do sistema nervoso periférico, né, que são terminações, nervos, né, em todo o nosso corpo, que recebe estímulos e que manda esses estímulos como mensagens para o nosso cérebro. Além disso, tem outros sistemas que contribuem para o sistema nervoso central, que é o sistema visual, auditivo e olfativo e degustativo. Na aula 16, o livro de corpo humano, né, ele vai trabalhar algumas funções das células ósseas. Ele vai trabalhar o tecido ósseo, tá? O que é esse tecido? Quais são os componentes desse tecido? Como forma esses tecidos? E é isso que a gente vai ver agora. Ó, funções das células ósseas. Osteoblastos, eles vão fazer a síntese da osteoide, né, que é a matriz orgânica dos nossos ossos. O que mais tá beleza? A gente já sabe o que é os osteoblastos. Ai, meu Deus, que alergia. Jesus, me ajuda. Mas o que é esse osteócio? Ele vai manter a matriz óssea, beleza? E osteoclásticos, eles vão realizar a absorção do osteoide e da matriz inorgânica. Tudo isso, para que isso ocorra, existe uma dinâmica, tá? É o processo de formação e reabsorção óssea que vai ocorrer de maneira contínua em toda a nossa vida, beleza? E existe também a classificação histológica do osso, beleza? Então, cada osso, né, ele é classificado de acordo com a organização da matriz óssea. Para que os ossos eles sejam formados, a gente conta com a ossificação intramembranosa, que vai ocorrer ao longo da vida. A gente não nasce com o esqueleto do tamanho que a gente está. Esse esqueleto ele vai crescendo, beleza? A gente tem a ossificação endocondral, que vai ocorrer principalmente durante o nascimento e quando há alguma fratura. Então, quando há uma fratura, o osso precisa se regenerar. E essa é a ossificação endocondral. Quando a gente tem uma ossificação intramembranosa, eu estou falando do nosso crescimento ósseo ao longo da nossa vida. O crescimento, a estabilidade, a manutenção, beleza? E também os nossos ossos, eles contam com as articulações. A gente vai ter uma articulação sinartroses, que é a articulação que não se move, e a articulação que se move, que é de artroses, tá? O sistema esquelético, interações e funções. Também na aula 17 a gente vai ver, né, que existem fatores, tá, que determinam a forma do nosso osso. Ah, mas o osso não é sempre assim? Não, tem pessoas que têm formação óssea diferente. E isso é influenciado pelos genes, tá? A nossa herança genética. E também por fatores ambientais, né? Qualidade de vida, né? O estilo que essa pessoa vive. Isso tudo vai moldar essa estrutura óssea. Beleza? As funções do sistema esquelético. Ele vai ter duas funções aqui, tá? A função mecânica, né? Ó, de andar, sustentação, beleza? E mobilidade.
sustentação, vai sustentar o nosso corpo e vai fazer com que ele ande. Esse camarada também é uma reserva de nutrientes. Os ossos, eles armazenam material orgânico e mineral que é necessário para o funcionamento do organismo. Às vezes a gente pensa que o esqueleto, ele simplesmente tá ali, entendeu? Mas ele não simplesmente ele tá ali. Além dele estar ali, ele vai desempenhar grandes funções no nosso corpo. Tanto mecânica, né? Quanto em relação, né, ao funcionamento do corpo. Beleza? Na aula 18, a gente vai ver sobre as atividades do músculo, estriados e esqueléticos. Então, a gente está falando sobre os nossos ossos relacionados aos nossos músculos, né? Eles têm uma conversa um com o outro, né? Os nossos ossos, eles não estão soltos no nosso corpo, eles estão presos. Os músculos são essenciais, beleza? O nosso osso está envolvido pelos nossos músculos. Então, a atividade muscular, ela vai envolver tanto atos voluntários quanto involuntários, sendo controladas pelos neurônios motores nas unidades motoras, tá? A liberação, isso aqui é importante, a liberação de acetilcolina pelos neurônios motores vai promover o acoplamento de actina e miosina, que é fundamental para a contração muscular. Beleza? Até aí foi? Ó, as funções do sistema nervoso. Essa contração muscular, né? Ela vai fazer o quê? Ela vai fazer a regulação, né? O sistema nervoso vai fazer a regulação, a contração dos músculos esqueléticos, tá? E pode haver também o repouso e o metabolismo, que ele também vai desempenhar um papel fundamental. O repouso muscular e o metabolismo das fibras musculares. Então, o sistema nervoso, ele vai contribuir para as contrações, ele vai contribuir para o repouso do músculo, ele vai contribuir para o metabolismo desses camaradas. Beleza? Aqui é a aula 18. Na aula 19, a gente vai ver também a coordenação postural e movimentos corporais. Tudo isso daqui, né, tudo isso em negrito, são temas que são abordados nas aulas, por exemplo, na aula 19, tá? Que eu julguei ser importante para a prova. Então, a gente vai ter lá uma coordenação, vai falar, né, sobre a coordenação de movimentos. O que é essa coordenação postural e movimento corporal? É a nossa postura, tá? Então, a gente precisa manter uma postura contra a gravidade, contra os movimentos diários que devem ser coordenados para, né, alcançar algum objetivo ou para a gente fazer uma determinada ação ou um mínimo de esforço. Então, a gente precisa de uma postura e de um movimento. As áreas envolvidas no controle motor são as áreas sensitivas motoras, tá? Que são responsáveis pela execução e controle das ações voluntárias. Então, essas áreas vão coordenar, né? Vão controlar o que a gente faz, o que a gente quer fazer. Então, se eu quero bater na mesa, a minha área sensitiva e motora do córtex cerebral, ele vai executar isso. Então, se eu quero bater palma, esse camarada vai executar. Beleza? Os núcleos da base e o cerebelo, são regiões, né, do nosso cérebro, eles também vão contribuir com isso. Ó, em cima a gente está vendo motoras do córtex cerebral. Aqui a gente está falando da núcleos de base e cerebelo. Eles regem a coordenação e a qualidade dos movimentos. Ou seja, nessas regiões, eles vão aprimorar os nossos movimentos. Quando eu quero bater na mesa, toque, 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 toque.
O córtex, ele vai fazer a execução do movimento, mas o cerebelo vai fazer a qualidade desse movimento. Beleza? Tem gente que não consegue fazer o movimento de toque, toque, toque na mesa. Tem dificuldade. Então, provavelmente, essa parte está afetada. Porque ela é responsável por essa qualidade. Beleza? A gente vai ter também as vias descendentes, tá? Que a interação dessas camaradinhas, elas vão fazer o controle motor enviar sinais para a medula espinhal por meio de vias descendentes, ativando as unidades motoras necessárias para a execução da ação. Ou seja, não é apenas o cérebro, o encéfalo que vai contribuir para isso. A medula, ela também trabalha junto. Então, basicamente o que a gente viu aqui até agora são o sistema nervoso central coordenando outros sistemas. O sistema muscular, o sistema ósseo, né? Os nossos movimentos, as nossas sensações, como temperatura, cheiro, odor, beleza? Na aula 20, a gente vai ver função vestibular, os núcleos, as vias, os próprios receptores, os circuitos. A gente vai fazer a leitura de cada um e tentar entender o que é cada um. A visão vestibular é essencial para o equilíbrio e regulação da postura do nosso corpo. Os núcleos motores do tronco encefálico, eles são essenciais para o controle motor e coordenação dos movimentos posturais. As vias do sistema lateral e medial, elas são responsáveis, por conexões com os neurônios motores para o controle motor, ou seja, o controle do movimento. Os próprios receptores no controle motor, o que eles vão fazer? Eles vão fornecer informações sobre a posição e movimento do corpo, beleza? A gente vai ter também os circuitos reflexos, que é o funcionamento desses circuitos. Eles são fundamentais para que haja a execução de movimentos reflexos para o controle motor em diversas atividades do nosso dia a dia. Novamente, o livro está reforçando o sistema nervoso central, tá? Com outros sistemas que em conjunto faz com que o organismo ele consiga se movimentar, ele consiga, sentir, enfim. O sistema nervoso autossômico, o SNA, é um sistema de controle composto por neurônios no tronco encefálico, hipotálamo, estruturas cordiais e subcordiais. O que isso vai fazer? Ele vai coordenar o funcionamento do organismo em diferentes estados de equilíbrio, beleza? Ou seja, a gente vai ter as funções motoras, que é aqui, divisão simpátrica, divisão parempátrica, divisão elentérica. Isso daqui tudo é importante, tá? Isso aqui é super importante saber para a prova. Que a gente precisa saber se essa divisão simpátrica, o que ela faz? Ela vai controlar atividades de excitação e exercício, como o aumento do coração. Olha só, preste atenção. Tudo que o nosso sistema nervoso simpátrico faz, tá? Simpátrico tem a ver com fuga, tem a ver com excitação. E tudo que o nosso sistema parempátrico faz, parasimpático, ele vai fazer tudo o que é de relaxamento. Então, tudo que eu faço relaxada, como a digestão, a diminuição da frequência cardíaca no meu sono, o aumento da atividade digestórica, tudo isso que eu faço sem grandes excitações é o parasimpático. Tudo que eu faço, como correr, pular, fazer um exercício, nadar, tudo que eu faço que eu necessito de um controle de atividade de excitação é a simpátrica. A divisão endotérica, ela vai controlar os movimentos e secreções digestórias no trato gastrointestinal.
Então, são movimentos na nossa barriga, beleza? A gente vai ter também vias autônomas, tá? Essas vias, elas vão contar com os neurônios pré e pós-ganglionares. O que é isso? Os neurônios ganglionários, eles estão localizados na medula ou nos núcleos do tronco encefálico, beleza? E olha só, eles projetam-se para os glândulos. Já no pós, eles vão projetar seus áxons para os órgãos-alvo, beleza? A gente também tem outra informação importante para essa prova, que é entender como funciona a composição do plasma do nosso corpo. A gente precisa entender algumas questões do sangue muito importantes, tá? Como que esse sangue é formado? Do que esse sangue é formado? Esse sangue, ele vai ser formado por água, elementos inorgânicos, compostos orgânicos, beleza? As principais proteínas também que regem esse sangue também é importante, como albumina, globulina, só nomes difíceis, gente, fibronogênio. Então, tudo isso é importante, beleza? Ó, a albumina, ela é importante para a pressão coloidosmótica, mantendo, né, a água no compartilhamento vascular, ou seja, dentro, né, das nossas vasculações. As globulinas, elas vão possuir, né, funções de defesa e também transporte de substâncias. A fibronogênio, ele é essencial para o processo de coagulação sanguínea. Então, tudo isso é muito importante, tá? Essas proteínas, elas vão desempenhar papéis cruciais para esse sangue. A gente tem também a hematopoiese e eritropoiese. O que é isso? A hemato é a formação de células na medula óssea a partir de células tronco. Então, é a nossa renovação celular, beleza? Na eritropoiose, a gente vai ter a formação dessas hemácias estimulada pela eritropoietina em resposta de baixa oxigenação tecidual e pela testosterona. A gente tem alguns fatores nutricionais, como ferro, vitamina B12, né, que vão ser essenciais para a produção dessas hemácias com uma boa qualidade. Beleza? Ó, os elementos figurados são as plaquetas, as hemácias e os leucócitos, tá? As hemácias, elas vão ter, essas camaradinhas, elas vão conter, tá, antígenos em diferentes tipos sanguíneos, tá? Ó, o sistema ABO e o RH são utilizados para identificar a transfusão de sangue. Os leucócitos, que a gente sabe, que a gente já viu imuno, que são células de defesa, né, que elas são fundamentais para combater vírus, bactérias e patógenos. As plaquetas, que elas são essenciais para o processo de coagulação sanguínea, beleza? Na aula 23, vai falar sobre uma coisa muito importante, um processo complexo, que é a hemostasia. Olha para essa imagem aqui. Essa imagem está mostrando a hemostasia. A hemostasia é um processo complexo que vai garantir a integridade do compartilhamento vascular. Isso daqui é o compartilhamento vascular, beleza? E a fluidez do sangue. Ele é ativado sempre que há um dano na parede do vaso, seja por um traumatismo, uma inflamação ou placas de gordura, né, que vai aferir, né, que vai sinalizar um risco, tá, para o fluxo sanguíneo.
Então, essa hemostasia, ela tem 4 fases. A fase vascular, que é essa daqui que a gente está vendo na foto, que substâncias produzidas pelo vaso lesado promove vasoconstrição e adesão das plaquetas no local. Ó, vasoconstrição. Beleza? Na fase plaquetária, as plaquetas, ó, tampão plaquetário, eles vão fazer a adesão no local, né? E liberar substâncias que vai fazer um coágulo inicial, para elas conseguirem fazer o tamponamento. A fase coagulante, né? Que são fatores endoteliais e plaquetários que ativam proteínas inativas do sangue. Essas proteínas, né, em cascata, elas vão ativar cerca de 13 fatores, né, que culminam na transformação do fibrogênio em fibrina e que recobre as plaquetas, consolidando o coágulo. Olha aqui essa outra imagem. É isso aqui que a gente está vendo. Beleza? Ó, por fim, a gente vai ter a fase fibrinolítica. O organismo ativa mecanismos para dissolver o coágulo que ele causou, beleza? O tecido, ele é regenerado e restaurado, beleza? A gente precisa de um equilíbrio entre os ativadores e os inibidores. O processo para controlar, né, essa perda do sangue, ela é extremamente importante e também ela é extremamente rigorosa, tá? E isso tem que ser assim para evitar a formação excessiva de coágulos, o que pode prejudicar o fluxo sanguíneo e a oxigenação dos tecidos. Então tudo tem que ser controlado e tudo tem que ser equilibrado, beleza? Aqui tem outro exemplo, tá? Outra imagem, linda essa imagem. Sangramento, as plaquetas e a fibrina. As plaquetas estancam o sangramento. A fibrina, ela vai evitar que ocorra um novo sangramento. Por que isso é importante? Compreender a fisiologia das hemostasias é crucial para a gente entender, né, doenças relacionadas à hipercoagulidade, até mesmo a hemorragia. Beleza? Deixa eu entrar aqui de novo. Voltei. A doença cardiovascular é a principal causa de morte em países desenvolvidos e em desenvolvimento. O controle, né, dessa condição pode aumentar a expectativa de vida de muitas pessoas no mundo. Beleza? Então, o aparelho circulatório, né, o nosso sangue, ele é fechado, composto por vasos linfáticos. O coração é quem bombeia, né, o sangue para os vasos sanguíneos e conduz esse sangue e regula o seu fluxo. Ó, a distribuição de água no corpo, 60% do nosso peso corporal, né, peso do homem, é água. 2/3 da água está no compartilhamento intracelular, 1/3 no extracelular, 1/4 do volume no vascular, 3/4 no compartimento intersticial. Há uma troca constante desses líquidos nessas regiões. Beleza? O nosso sangue, né? Ele vai fazer um sistema arterial e venoso. O arterial, ele é um reservatório de pressão com uma alta pressão. O venoso é com uma baixa pressão. Isso tem a ver com a nossa pressão sanguínea. 13 por 8, então. 13 é a pressão, por 8 é o volume. É a baixa pressão. A velocidade do sangue. Em algumas regiões, a velocidade do sangue é maior. Em outras regiões, essa velocidade ela é menor. Nas aortas, elas são muito mais rápidas que nas veias cavas, né? Nos vasos capilares, que são muito pequenininhos, muito fininhos, a velocidade do sangue é muito mais lenta, beleza? Ó, a pressão arterial é a pressão média da aorta,
que é de 9,95, né? E diminui até as veias cavas em 2. As maiores quedas de pressão ocorrem nas pequenas artérias e arteríolas, tá? Ó, a distribuição no sangue na circulação é 75% nas veias, 15% nas artérias e 10% nos capilares. Ó, no nosso pulmão, 65% nas veias, 30% nas artérias e 5% nos capilares. Beleza? Ó, a volemia num homem de 70 quilos é aproximadamente 5 litros de sangue, tá? Em todo o nosso corpo. 5% está contido no coração. Do resto, a gente está falando sobre circulação sistêmica, nosso sistema do corpo, e o pulmonar. Beleza? Ó, o sistema circulatório, ele desempenha um papel essencial, né? Ó, na integração dos sistemas orgânicos. Vai garantir, né, que os tecidos eles vão receber os nutrientes, os oxigênios e os hormônios, além de remover, né, o dióxido de carbono. Esse fluxo, né, é mantido por um trabalho contínuo, incessante, né, do coração e pela circulação de substâncias pelo sangue. Beleza? Permitindo o quê? Isso. Ela vai permitir a defesa do organismo. No sangue, né, circulam diversos leucócitos que vão fazer o patrulhamento do nosso corpo. A nutrição celular, né, que vai fornecer glicose, aminoácidos, lipídios e outros compostos, né, que vai fazer essa manutenção na vida celular. A distribuição de substratos metabólicos, que é o quê? Que é o transporte, né, de reações bioquímicas. A gente sabe que no nosso corpo há diversas reações. A regulação térmica. Os vasos também, eles trabalham nisso. Eles trabalham na temperatura corporal por meio de vasoconstrição e vasodilatação. Qualquer interferência no fluxo sanguíneo, como obstrução vascular, ó, um rombo ou um distúrbio circulatório, pode comprometer a nutrição do tecido, levando a hipotaxia, né, que é falta de oxigênio, e necrose celular. Então, às vezes, a gente pode sofrer um acidente ou alguma condição que vai impedir, né, que esse oxigênio ele chegue nos nossos tecidos, fazendo com que necrose e a gente perca, tá? Tudo isso que a gente viu ressalta a importância do sistema circulatório. Então, a gente viu hoje nessa aula, né, na parte 1 e na parte 2, o sistema nervoso central, o sistema periférico, o sistema parasimpático, o sistema simpático, o endotélio. A gente viu sistemas como visão, olfato, degustação, o sistema ósseo, como que todo mundo trabalha junto, o nosso sistema circulatório, o que acontece quando há um rombo, né, nessas veias, o que elas fazem, né? Primeiro elas levam as plaquetas, depois elas levam a fibrina. Por que é importante, né, estudar essas questões? Então, tudo isso a gente viu na aula, beleza?